esse é o Dicas do Ateliê e esse é mais um vídeo em que eu vou falar sobre pincéis, né? É uma sequência, eu tô mostrando os pincéis que eu uso mais e falando um pouco sobre eles, porque pra gente que pinta e faz trabalhos manuais em geral, os pincéis são muito importantes, naturalmente, nosso instrumento de trabalho. E hoje eu vou falar sobre o pincel chanfrado, que também é conhecido, né, como o angular. Tá, o pincel chanfrado, ele é esse aqui, ó, que tem um corte na diagonal. É como se fosse um pincel chato, só que ele tem esse corte na parte superior, né, dos filamentos. E na verdade, eu vou corrigir aqui o que eu falei, não é um corte, né? Eu já expliquei isso no primeiro vídeo que eu falo dos pincéis, tá, o link aparecendo aqui. Os filamentos, os pelos, né, seja sintético ou natural, eles nunca são cortados. Os pincéis são feitos para os filamentos ficarem alinhados conforme a vontade, né, o interesse de cada formato. Então esse aqui dá para ver muito bem, ó. O filamento sintético, esse dourado, ele tem uma parte clara e a parte escura. Vocês podem ver que a parte escura, ela acompanha essa diagonal. Significa que ele não é cortado, ele é montado, ele é posicionado, né? Esses filamentos vêm até aqui, até essa parte interna do metal que encosta na madeira, e eles vêm inteiros aqui. Então, na verdade, é feito um ajuste para que os filamentos fiquem nessa posição. E o pincel chanfrado, ele é um dos pincéis que eu mais uso na pintura em tela e na pintura em tecido, tá? São duas técnicas que eu faço bastante. E eu uso muito o pincel chanfrado porque ele, por ter esse formato, né, ele tem esse canto, né, e essa ponta mais marcada na diagonal, ele é um pincel muito fácil para você fazer formas orgânicas, para você preencher espaços, para você fazer desenhos, curvas. E eu vou mostrar isso aqui muito rapidamente, né? Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês, ó, mostrar aqui essas pinturas em tecido que eu trouxe para exemplificar. Então, se eu for pintar motivos, né, como esses corações aqui, ó, tem faixas de cores diferentes, detalhes, naturalmente as bolinhas são feitas depois, mas imagine a pintura dos motivos, ou mesmo esses outros projetinhos que eu trouxe aqui, os passarinhos, coração também, os bules. Então, todas essas pinturas feitas no tecido, eu utilizei a tinta para tecidos, né? E os pincéis chanfrados. Eu vou mostrar aqui como fazer. Ó, vou colocar um tom mais claro e um mais escuro, que aí eu mostro bem para vocês como fazer a pinturinha e o sombreado. Que esse pincel chanfrado, ele é muito bacana para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, a tinta para tecido, no caso, porque eu vou fazer a pinturinha em tecido, e vou pegar o pincel que eu uso mais. Eu gosto muito de trabalhar com esse chanfrado de filamento sintético, tá? Esse pincel para tecido eu me adapto muito bem e olha só que bacana. Você não precisa diluir a tinta, né? A tinta para tecido tem a consistência própria para ser usada assim, e você consegue trabalhar, ó, fazendo a curva direitinho, né? Você consegue ver como o pincel acompanha muito bem o desenho, seja ele circular, né, ou uma forma mais complexa ou até mais simples, não importa. E aí, para fazer uma sombrinha, ó, eu vou pegar aqui um pouco dessa cor mais pro violeta e olha que legal, né? Você consegue colocar a tinta só na ponta do pincel chanfrado e fazer um sombreado. Então ele é um pincel muito bacana, ó, vocês estão vendo? Eu vou pegar mais aqui, ó, o rosa, claro, e só a pontinha do escuro, né? Então, quando você coloca o pincel chanfrado aqui, o que acontece? Eu vou conseguir fazer um degradê bem suave e também o formato facilita para aplicar a tinta. Então, ele é um pincel que realmente, nesse tipo de trabalho, eu acho que é o que funciona melhor. Eu vou fazer aqui de novo, que eu vou usar outra cor. Então, primeiro, ó, para preencher uma área, sem fazer sombra, sem nada, ele vai acompanhando o movimento que você quiser fazer. E na pintura em tecido é importante, né, que você não coloque tinta nem em excesso e nem falte tinta. Então, o pincel chanfrado é muito útil por isso. E agora eu vou pegar, ó, o rosa
e o vermelho aqui, o escarlate, na pontinha. Eu vou fazer sombreado aqui do outro lado só para mostrar. Então ele é um pincel que funciona muito bem. Aqui, ó, para fazer esse lado eu vou virar e eu consigo pegar mais tinta vermelha. Ó, eu consigo fazer todo o cantinho bem fácil. E conforme você vai espalhando, né, a tinta para tecido, ela demora um pouquinho para secar, ela não seca imediatamente, então ela permite que você faça esse tipo de esfumaçado, ó. Tá? Então esse é o uso do pincel chanfrado em tecido. Como eu falei, é um dos pincéis que eu mais uso. E aí, naturalmente, eu continuo, né? Eu continuaria trabalhando aqui o coração, fazendo outros detalhes, que era só para mostrar para vocês a aplicação do pincel. E na tela, ó, vou mostrar, eu comecei esse trabalho e vou continuar aqui para vocês verem. Para pintar telas também, esse tipo de filamento sintético, ou mesmo que eu usei no tecido, ele é muito bom para tela também. Então eu vou fazer aqui agora, só que eu vou mudar a minha tinta, tá? Vou pegar tinta acrílica para telas. Aliás, eu já gravei também um outro vídeo de dicas em que eu falo sobre a diferença das tintas para tela e a tinta acrílica decorativa, tá? Então depois vale a pena assistir. Então aqui também, ó, eu consigo com esse pincel chanfrado, ó, o mesmo efeito. Esse filamento já é um pouquinho mais duro, então eu consigo trabalhar na tela super bem, que a tela ela é mais durinha também. Então ela fica, é melhor trabalhar, né, com esse tipo de tinta e esse tipo de fundo com um pincel um pouco mais firme. Tá? E aí ele é útil também para fazer a pintura do fundo. Por exemplo, no caso aqui dessa tela, se eu quiser preencher uma parte aqui em volta da flor, que tem muitos detalhes, muitas curvinhas, o pincel chanfrado, ele é bem útil, né? Ele ajuda bastante. Vou fazer uma mistura aqui só para vocês verem a diferença das cores. Ó, por exemplo, se eu for preencher uma área, ó, o pincel chanfrado me permite chegar nesses cantinhos, acompanhar a curva, mesmo que eu faça esse acabamento que eu gosto de deixar parte do fundo aparecendo, ó, o pincel chanfrado eu consigo ir preenchendo toda a área da tela com muita facilidade. Ele, nesse caso, quando você já tem um motivo, né, você está pintando um motivo, ele é melhor até do que o pincel chato, porque eu consigo chegar nos cantinhos, ó, vou fazer aqui. E vocês estão vendo que a tinta acrílica para telas a gente pega sempre mais consistente, né? E assim vai, ó, você vai virando, vai... A tela assim, mesmo o tecido, né, eu costumo sempre trabalhar colocando a peça numa posição mais confortável, normalmente que eu esteja olhando a área que eu tô trabalhando, tá? Então o pincel chanfrado, ele é muito útil para preencher, para você preencher fundos, como eu mostrei agora, para fazer motivos, né? Por exemplo, pintar o coração, e para fazer esse efeito de carga dupla, né? Usando duas cores no próprio pincel. Um tom, por exemplo, mais claro no pincel inteiro e um tom mais escuro na ponta, como eu fiz mostrando no coraçãozinho. Então esse é um pincel que não pode faltar no ateliê. E aí, naturalmente, o chanfrado você vai ter vários tamanhos e diferentes tipos de filamentos também, de acordo com o material que você vai usar. Pode ser tecido, tela, madeira, papel, cartão, aí é com você. Então esse foi o vídeo, mais um aqui do Dicas de Ateliê sobre pincéis. Se você já se inscreveu no meu canal, muito bem, toda terça-feira tem vídeos novos aqui. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, né? Se inscreve para não perder nenhuma atualização e dê um like nesse vídeo também para eu saber que você gostou. E até a próxima, né? Até o próximo encontro aqui semana que vem.